Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Vidinha Boa, eu sou a Tierce. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Essa receita é muito simples, é bem tradicional, mas tem alguns segredinhos para não dar errado. É muito comum a gente ver um bolo de cenoura solado e isso pode acontecer por alguns motivos que eu vou explicar para vocês no final desse vídeo. Vamos lá aprender a fazer essa receita? Vou começar batendo todos os ingredientes no liquidificador, exceto a farinha e o fermento, que vão ficar para o final. Coloquei no liquidificador a cenoura ralada e cozida, o açúcar, o suco de laranja, os ovos e uma pitada de sal e bati por aproximadamente 5 minutos. Com a batedeira, eu vou misturar a farinha de trigo peneirada com aquela mistura que veio do liquidificador. Bati por aproximadamente 5 minutos, até ver que a massa estava bem homogênea. Por último, coloquei o fermento e bati bem rapidinho. Logo em seguida, despejei a massa numa forma já untada. Vou levar essa massa ao forno por aproximadamente 30 minutos ou até que ela fique dourada. Depois que o bolo já estava assado, eu deixei esfriar e com o auxílio de uma faquinha, eu desenformei esse bolo. Se você estiver gostando da receita e das receitas aqui do canal, por favor, já deixe seu like, muito obrigada! E aproveita e se inscreve aqui no canal, tá cheio de receitas simples e gostosas para você arrasar na cozinha. Para fazer a calda, eu levei ao fogo creme de leite, leite condensado, achocolatado e manteiga. Eu fui mexendo essa mistura até obter uma calda grossa. O ponto da calda é esse que vocês estão vendo. Ela é grossa, mas ainda é líquida. Calda morna, eu joguei por cima do bolo e prontinho, tá aí nosso bolo de cenoura com calda de chocolate. Fala sério, hein, gente? É de dar água na boca, não é? Olha que fofura esse bolo. Como vocês viram aí, é um bolo simples de fazer. Apesar disso, muita gente relata, né, que o bolo ficou solado. O que é ficar solado? É aquele bolo que não ficou fofinho, que não cresceu, que ficou maçudo demais. Isso é muito comum no bolo de cenoura. E aí tem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça. São 4 segredinhos que eu vou contar agora para você. Então vamos lá, vou contar para vocês quais são esses 4 segredinhos aí, tá? O primeiro segredo é você vai cozinhar a cenoura antes de bater com a massa. Por quê? A cenoura cozida ela é mais macia, então vai ficar mais homogênea essa massa quando você bater a cenoura cozida, ao invés de você bater ela crua. Além disso, tem outras razões. A cenoura cozida ela fica mais adocicada, então ela vai evitar que você coloque, você tem que colocar muito açúcar nessa massa, deixando essa massa pesada. E além disso, a cenoura cozida também é bem amarelinha, então vai deixar sua massa mais amarelinha, seu bolo com uma cor mais viva. Então esse é o primeiro segredo. O segundo segredo é capriche na mistura dos ingredientes. São 3 etapas de mistura e eu vou falar delas agora. Na primeira, a gente mistura no liquidificador ali os ingredientes líquidos. Gaste um tempinho, eu gastei mais ou menos uns 5 minutos para deixar essa massa batendo. Por quê? Porque quando você capricha nessa mistura, a massa, além de ficar bem homogênea, ela vai ficando airada. Então, gera ar ali dentro. Então, na hora que seu bolo crescer, ele vai ficar mais fofinho. Então, gastei 5 minutos nessa primeira mistura. Depois, na segunda mistura, que é da farinha com os ingredientes líquidos, eu também gastei 5 minutos. Pela mesma razão. Vai gerar ar ali, vai ficar uma massa bem homogênea e vai ficar fofinha.
Só na terceira etapa que eu faço isso de maneira mais rápida, que é quando eu coloco o fermento. O fermento eu só misturo ali rapidinho. Por quê? Que nessa parte é diferente. O fermento, assim que ele entra em contato com a massa, ele já tem uma ação. Então a gente não pode esperar muito, a gente já tem que misturar rápido e levar para o forno, tá bom? Então tome cuidado nessa mistura aí. Gastei 5 minutos na primeira com os ingredientes líquidos, mais 5 minutos para colocar a farinha ali na massa e o último ingrediente, que foi o fermento, eu misturei rapidinho e já levei para o forno. O terceiro segredo é: evite o excesso de ingredientes. Muita cenoura, muito açúcar ou muito óleo pode fazer essa massa ficar pesada e aí o seu bolo vai solar. Se você seguir os ingredientes que estão aqui na descrição do vídeo, vai dar certinho. O quarto segredo é: peneire a farinha. Quando a farinha está peneirada, sua massa vai ficar mais homogênea e mais leve também. Então, peneirar a farinha é uma ótima dica. Agora eu vou dar algumas dicas extras para você que ficou aqui até o final desse vídeo. Olha, é o seguinte: primeiro, conheça o seu forno. Alguns fornos são mais eficientes que outros. Nesses fornos mais eficientes, provavelmente você vai gastar menos tempo. Isso é normal. Para alguns fornos mais fraquinhos, como é o caso do meu, vai levar mais tempo. Conheça o seu forno, que aí você vai ter mais certeza aí sobre o tempo de assar o seu bolo, tá? Bom, outra dica que eu vou dar é a seguinte: para não queimar o fundo do seu bolo, você pode colocar um tabuleiro com um pouco de água, tá? No fundo do seu forno. Isso funciona legal para você não ter aquela casquinha mais queimada no fundo do bolo. Outra dica é: já coloca seu bolo no forno pré-aquecido. Por quê? O que acontece? Quando seu bolo entrar no forno, o forno já vai estar aquecido, então todo o processo do bolo vai ser uniforme. Não vai ter aquela quebra de entrar com o forno frio para depois estar quente. Isso também vai ajudar para o seu bolo não ficar solado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!